E outro parlamentar que acabou de se posicionar foi o deputado Nicolas Ferreira. A gente vai abrir aqui no nosso telão da notícia o tweet que foi colocado, né? Na verdade é no X agora, mas a gente costumava dizer tweet. A aplicação da lei Magnitsky por parte dos Estados Unidos representa um marco na denúncia internacional contra abusos de autoridade no Brasil, diz Nicolas Ferreira. É muito simbólico, contundente que uma das maiores democracias do mundo tenha reconhecido os sinais alarmantes de autoritarismo vindos de nossa própria Suprema Corte, especialmente de Moraes, continua Nicolas Ferreira. Esse movimento não surgiu do nada. Vozes brasileiras como a de Olavo de Carvalho, a de 4 anos, deu norte, especialmente do Bolsonaro. Aí ele cita Bolsonaro, cita Figueiredo. E outros deputados também continuam fazendo essa manifestação, segundo ele. Mesmo enfrentando silêncio cúmplice por parte da imprensa, aí Nicolas Ferreira ataca a imprensa brasileira, eles conseguiram perseverar, segundo Nicolas Ferreira. Hoje vemos os primeiros frutos, segundo Nicolas Ferreira, mas há uma tensão muito grande no ar diante das sanções. O sistema pode reagir com mais repressão ou optar por algum recuo estratégico. Ambos os caminhos são possíveis e perigosos. E aí ele continua no texto. Eu vou chamar os nossos comentaristas agora para essa conversa, porque muito foi cobrado da família Bolsonaro ultimamente o posicionamento de Nicolas Ferreira em relação a essa situação. E agora ele vem se posicionar dizendo que é um marco simbólico desse autoritarismo que está acontecendo no judiciário brasileiro. Qual a análise de vocês, começando com o Mano Ferreira? Eu acho que é importante contextualizar que o Brasil possui instituições soberanas, inclusive o Senado da República, onde tivemos aprovações de nomes para o Supremo Tribunal Federal indicados pelo presidente Lula, com votos, inclusive, do partido do deputado Nicolas Ferreira. Tivemos a aprovação do ministro Flávio Dino, tivemos a aprovação do ministro Cristiano Zanin, que tem em sua biografia uma ligação muito contundente com o petismo e com o presidente da República atual, o que faz com que declarações como essa, que tratem as decisões do Supremo Tribunal Federal como se fossem violações democráticas, violações de direitos humanos, a acusação se volta contra o próprio Senado Federal. Afinal de contas, as últimas decisões que o Senado tomou relacionadas à composição da Suprema Corte, ao relacionamento institucional entre o Legislativo e o Judiciário, a gente não pode dizer que são decisões que partem de um reconhecimento dessa narrativa política. Por isso, a gente acaba vendo nesse movimento um aumento, digamos assim, do efeito bolha, da radicalização daqueles que estão falando para sua própria base eleitoral, mas que não dialoga com a maior parte do país. Mano, se você estivesse falando que ele está colocando todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio, e sendo que muito faz parte também dos aliados dele, né? Então é isso que você está tentando dizer. E já chamando o Kriegner para essa conversa, quando também ele faz esse tipo de ataque, fica claro que também os Estados Unidos pode começar a fazer as mesmas sanções com outros ministros, né, Kriegner? E mesmo assim, você não acredita que aí fica mais claro que é uma imposição contra a nossa soberania, contra o nosso judiciário, se essas mesmas medidas que forem impostas a Alexandre de Moraes também forem impostas a outros ministros? Não necessariamente, Márcia. Teria que ver aí, num cenário do que isso acontecer, qual seria a justificativa. Não faltam os juristas brasileiros, especialistas na Constituição brasileira, que têm denunciado, e aqui eu vou trazer inclusive a própria Ordem dos Advogados do Brasil, os abusos cometidos aí, tanto na dosimetria das penas, quanto também nos julgamentos, nas decisões e condenações do ministro Alexandre de Moraes em relação aos eventos de 8 de janeiro e determinados políticos. Não é novidade e também não é só um discurso de políticos. Técnicos
operadores do direito e pessoas de altíssimo calibre, que têm, sim, um reconhecimento nesse sentido, têm feito críticas nesse sentido. Então, quando o Nicolas traz isso, ele é muito feliz nesse sentido, porque ele traz o contexto, que não é só de uma pessoa, ele traz vozes que são de fora da política, vozes que são de influenciadores, ou seja, para mostrar que existe sim um contexto. E eu acho que o comentário que o Mano faz, ele é muito pertinente e também é um comentário que quem acompanha o trabalho do deputado Nicolas vai saber que ele também faz essa mesma crítica que o Mano fez agora, que existe sim uma parcela do Senado, especialmente do Senado, também na Câmara, mas que foi eleita com um discurso conservador, de direita, com inclusive apoio do presidente Bolsonaro, e que hoje tem se comportado e tem votado como se fosse de outra maneira. Isso é parte da frustração também desse eleitorado, né? E o deputado Nicolas é a principal voz ecoando e dizendo que esses que foram eleitos como a pauta sejam fiéis às pautas que foram eleitos e ao público que representa também, e não agora se adequem aí ao que diz o sistema, né? Idade na política é uma palavra complicada, né, Kriegner? Obrigada pela sua análise. A gente volta com vocês já já. Vamos chamar novamente o Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. Eliseu, o que vem pela frente? O que o povo brasileiro pode esperar? Porque, olha, tá difícil a gente adivinhar, viu? Tá cada dia um capítulo novo. Márcia, estamos vivendo momentos de fortes emoções, experimentando e vivenciando a história. Essa frase não é só minha não, viu? Eu conversei com alguns colegas jornalistas na capital americana, em Nova York, aqui na Flórida, onde fica a base do Partido Republicano e de onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, governa parcialmente o país. Ele fica aqui de quinta até segunda-feira todas as semanas, e todos me disseram a mesma coisa. Olha, estamos vivendo um mar de emoções por todos os lados. Agora, fontes minhas em Washington DC garantem, Márcia, não vai parar por aí. Essa foi apenas mais uma mensagem, foi apenas mais um degrau, mais uma escalada da tensão envolvendo os países, envolvendo Estados Unidos e Brasil. O primeiro nome de Moraes já consta na Lei Magnitsky, mas existe uma grande e forte possibilidade, de acordo com os bastidores em Washington, de outros ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, aliados com Alexandre de Moraes, de também entrarem nessa lista nas próximas horas. A ver. Agora, respondendo a sua pergunta sobre o que vem pela frente, embora essa sanção, Márcia, não seja uma proibição automática do ponto de vista de que tudo começa a acontecer exatamente agora, existe um tempo para que as peças se encaixem, né? O Alexandre de Moraes vai começar a sofrer e muito, caso não haja uma resposta do governo do Brasil, caso não haja uma resposta de Luiz Inácio Lula da Silva com relação aos pedidos feitos pela administração americana. Agora, antes de eu te entregar, Bruno, só um ponto que eu acho importante a gente ter em mente. O que diz essa lei global Magnitsky? A gente não pode perder isso de consideração, a gente não pode perder isso de vista, porque essa lei, ela autoriza o presidente dos Estados Unidos a aplicar sanções financeiras e restrições de vistos a pessoas envolvidas em homicídios, casos extrajudiciais, tortura, prisões arbitrárias, corrupção sistemática, violação de liberdades fundamentais, como, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade da imprensa, religião e de associação. Agora, Bruno, você e Márcia estavam ainda perguntando agora há pouco para o nosso querido Henrique Kriegner, né, sobre quantos países já foram afetados, quantas pessoas já foram afetadas por esta lei. Então, vamos lá. Mais de 400 indivíduos em 35 países. Agora, olha a lista onde o nosso país está nesse momento. Rússia, China, Venezuela, Nicarágua, Mianmar, Arábia Saudita, Irã, Camboja, Sudão do Sul e Bielorrússia, e a lista segue. É nesse lugar que hoje o Brasil se encontra ao ser aplicada a Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Obviamente, alguns desses nomes foram removidos da lista, mas a revogação é tida como rara
excepcional, só ocorre geralmente em casos de erro de designação ou mudanças, atenção, substanciais na conduta da pessoa sancionada. É uma decisão histórica que estamos acompanhando, informações que vão chegando em tempo real. Eliseu continua nos Estados Unidos, são 2h54 nos Estados Unidos, onde Eliseu está, 1h54. As informações vão chegando e agora aqui no Congresso Nacional, o senador Cleitinho Azevedo começa uma outra campanha dizendo o seguinte: a lei já foi aplicada a Alexandre de Moraes, o que falta agora é o Congresso Nacional aplicar a lei do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E já começa a fazer o quê? Um chamamento para os senadores se posicionarem a favor de, em algum momento, analisarem o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Falando em Congresso Nacional, até agora, nem mesmo Alcolumbre, atual presidente do Senado Federal, e nem mesmo Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, se manifestaram em relação a este assunto. Há um silêncio ainda. Outras autoridades já se manifestaram em forma de solidariedade, mas nem Hugo Mota nem Alcolumbre se manifestaram. E aí, uma última atualização: Eduardo Bolsonaro compartilhou uma foto nas redes sociais. Ele, o presidente americano, o seu pai Jair Messias Bolsonaro, e disse: nós, os brasileiros, nunca esqueceremos esta ação de vocês. E ele faz uma ligação direta ao secretário Marco Rubio, que inclusive enviou esse documento que nós lemos agora há pouco aqui com o Eliseu. Então, a gente segue de olho nessas repercussões, já que ministros do STF também vão se manifestar, mas ainda estão analisando de que forma responder à altura, se isso será de forma individual ou ficará na responsabilidade do ministro Luiz Roberto Barroso de enviar um documento, uma carta, tanto em solidariedade quanto também para colocar o governo americano no seu lugar e dizer: aqui seguimos a nossa lei, a nossa Constituição e seguimos sim a democracia. Então, essa é a análise de momento e a expectativa em relação a essa manifestação oficial do Supremo Tribunal Federal. Márcia. Obrigada, Bruno. Já já a gente volta com você e com Eliseu Caetano, que também continua lá nos Estados Unidos, mas eu vou comentar agora com os nossos analistas, o Mano Ferreira e o Henrique Kriegner, uma fala que o Eliseu fez agora há pouco. Ele mostrou todos os países, ou quase todos os países, que também tem pessoas nessa lista, Mano. E o que a gente viu em comum entre eles, inclusive o Brasil? Regimes mais ligados à esquerda e autoritários. Isso não é uma coincidência, né? Exatamente. Essa lei foi criada justamente para sancionar regimes considerados autoritários. O que tem de polêmico no enquadramento do Brasil nesse grupo é justamente o fato de que nós temos instituições muito mais livres do que qualquer um desses outros países, em que pese todas as deficiências das nossas instituições. Agora, um ponto que também merece debate e reflexão é qual o nível de eficiência dessas sanções, porque vale dizer, o país mais sancionado do mundo, a Rússia, segue violando direitos humanos, violando acordos internacionais e, nesse momento, segue atacando a Ucrânia numa guerra de agressão que viola qualquer princípio de convivência internacional. Ou seja, as sanções não têm até aqui surgido o resultado que era esperado. O resultado pretendido pelas sanções não se verifica na prática. Pelo contrário, muitas vezes acaba acontecendo com a narrativa de fortalecimento da soberania e de defesa contra o inimigo externo, nesse caso, o governo americano, o presidente Donald Trump. Muitas vezes acaba acontecendo um fortalecimento político interno justamente dos adversários que se pretendiam combater com as sanções. Inclusive, tem novas pesquisas saindo e a popularidade do presidente Lula cresceu e muito após o tarifaço. Vou chamar agora Henrique Kriegner novamente, então, para essa análise. Dentro do governo americano, Kriegner, pode haver alguma manifestação também? Porque já existem algumas entidades americanas e opositores de Donald Trump já se colocando a favor do Brasil, inclusive contra o tarifaço, né?
Exato. Bom, contra o tarifaço, com certeza, até porque existem órgãos do governo brasileiro e mesmo setores econômicos brasileiros que estão em diálogo com os setores americanos, e a ameaça de que haja um dano para as duas economias é muito latente, né? É claro, a gente tem falado aqui várias vezes na Jovem Pan o quanto que a possibilidade da China assumir o vácuo que os Estados Unidos abre ao implantar essas tarifas, isso é muito grande e é ruim, tanto para o consumidor americano, tanto quanto os produtores americanos e também para o Brasil, em questão geopolítica e questão estratégica também. Isso no âmbito do tarifaço. Agora, quando a gente fala da lei Magnitsky, é muito difícil que uma mobilização interna, política americana, através de políticos americanos, surta algum efeito. Mas acho que é importante a gente mencionar que existem outros líderes latinos, por exemplo, no Paraguai, também ali na República Dominicana, que não são países autoritários, não são países ditatoriais, mas que foram incluídos nessa lista por questões de corrupção. Tem alguns outros países agora também que me falhou a memória, lembrei desses dois casos, mas que foram incluídos por questões de corrupção. E são pessoas que continuam no poder, pessoas que ainda têm uma vida, entre aspas, normal dentro dos seus países, mas que têm altíssimas complicações fora. Tem as questões que o Eliseu trouxe de acesso ao crédito a empresas americanas, que impacta muito a vida de uma pessoa, mas é possível viver de uma maneira alternativa. Isso acontece com outros líderes latino-americanos também, que não são de países necessariamente ditatoriais. Então, isso acontece. E é uma prerrogativa, goste a gente ou não, é uma prerrogativa do governo americano, como é da União Europeia e de outros países que têm leis similares, de dizer quem é que pode fazer negócios com as suas instituições. Claro, a gente vai ter sempre um momento aqui que a gente vai poder discordar, mas que é uma prerrogativa. Se a soberania vale aqui para o Brasil, vale também para os Estados Unidos, né?